Graça e paz, meus irmãos e amigos. Seja bem-vindo ao canal Quando a Alma Fala, o Silêncio Ensina. Nem todo choro é sinal de fraqueza. Em um mundo que valoriza a aparência de força, Jesus apresenta uma verdade completamente diferente. Existem lágrimas que são preciosas diante de Deus. Em Mateus, capítulo 5, versículo 4, Jesus declara: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mas que choro é esse? E por que aqueles que choram são chamados de felizes? É isso que vamos entender hoje aqui no canal. Quando Jesus fala sobre os que choram, ele não está se referindo apenas ao sofrimento comum da vida. Aqui, o choro tem um significado mais profundo. Trata-se de um coração sensível diante de Deus. É o choro pelo pecado, pela própria condição espiritual, pela dor do mundo, pela ausência da presença de Deus. Esse choro revela alguém que não está endurecido, mas quebrantado. Esse é o tipo de tristeza que a Bíblia chama de tristeza segundo Deus. Não é desespero, é arrependimento. Não é vazio, é consciência espiritual. É quando a pessoa olha para si mesma e reconhece: eu preciso de Deus. Existe um momento na vida em que as lágrimas parecem não ter fim. No silêncio da noite, quando ninguém vê, quando o coração está apertado, quando as palavras não saem, só o choro. Mas a palavra de Deus nos traz uma promessa poderosa. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos, capítulo 30, versículo 5. Isso nos mostra que a dor não é permanente. A noite pode até parecer longa, mas ela não dura para sempre. Deus vê cada lágrima, Deus conhece cada dor. E mais do que isso, Deus tem um tempo determinado para trazer consolo. O choro pode ser real, a dor pode ser profunda, mas a última palavra não é o sofrimento, é a alegria que vem de Deus. E essa alegria não depende das circunstâncias, ela nasce do consolo que só o Senhor pode dar. Jesus não apenas identifica quem chora, ele faz uma promessa: serão consolados. Esse consolo vem de Deus, e é Ele quem restaura o coração, perdoa o pecado, traz paz e renova a esperança. O mundo até tenta oferecer distrações, mas o verdadeiro consolo
vem do Senhor. Essa bem-aventurança nos ensina algo poderoso. Deus não rejeita quem chora. Deus se aproxima de quem está quebrantado. Deus consola quem reconhece sua necessidade. Talvez você esteja passando por um momento difícil, ou talvez esteja sentindo um peso espiritual no coração. Saiba de uma coisa: Deus vê suas lágrimas. E mais do que isso, Ele promete consolo. A palavra de Deus também nos ensina algo muito importante sobre o choro. Não apenas o nosso, mas o do próximo. Em Romanos capítulo 12, versículo 15, está escrito: Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso revela o coração do verdadeiro cristão. Não é alguém indiferente, não é alguém frio, mas alguém que sente, alguém que se importa. Chorar com os que choram é mais do que palavras, é presença, é compaixão, é amor em prática. Às vezes, o que uma pessoa mais precisa não é de uma explicação, mas de alguém ao seu lado. Alguém que escuta, alguém que abraça, alguém que simplesmente permanece. E quando fazemos isso, estamos refletindo o próprio coração de Cristo. Porque Jesus não apenas ensinou sobre o consolo, ele se aproximava dos que choravam. Enquanto o mundo diz: pare de chorar, Jesus diz: felizes são os que choram. Porque são esses que experimentam o verdadeiro consolo de Deus. Jesus disse: bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Mas existe algo que precisamos entender. O choro faz parte da caminhada. Existem momentos em que o coração pesa, em que a alma se cala e as lágrimas se tornam a única forma de expressão. E, muitas vezes, esse choro acontece no silêncio, quando ninguém vê, quando ninguém percebe. Mas a palavra de Deus nos traz uma promessa poderosa. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A noite pode ser longa, a dor pode ser profunda, mas ela não é eterna. Deus vê cada lágrima, Deus conhece cada dor, e existe um tempo determinado para o consolo chegar, porque a última palavra não é o sofrimento, é a alegria que vem de Deus. E essa alegria não depende das circunstâncias, ela nasce do consolo que só o Senhor pode dar. Mas a palavra também nos ensina algo mais profundo. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso nos mostra que não fomos chamados para viver uma fé isolada. Fomos chamados para cuidar um dos outros. Chorar com os que choram é demonstrar amor verdadeiro. É estar presente quando alguém está em dor. É oferecer não apenas palavras, mas o coração. Porque às vezes o maior consolo não vem de uma explicação, vem de uma presença,
E quando fazemos isso, refletimos o coração de Cristo. Porque Jesus não ignorava a dor. Ele se aproximava, ele acolhia, ele consolava. Talvez você esteja vivendo uma noite difícil, mas lembre-se, a manhã de Deus sempre chega. Talvez hoje o seu coração esteja quebrantado. Talvez existam dores que ninguém vê, lutas que ninguém conhece e lágrimas que você derramou em silêncio. Mas existe uma verdade que você precisa guardar. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Deus não está distante da sua dor. Ele não ignora o seu sofrimento. Ele não passa indiferente pelas suas lágrimas. Pelo contrário, ele se aproxima. Ele se faz presente justamente nos momentos em que você se sente mais fraco. Quando o coração está quebrado, quando as forças parecem acabar, é aí que Deus se revela de forma mais profunda. Porque o quebrantamento não afasta Deus, ele atrai a presença dele. Se hoje você está chorando, saiba que você não está sozinho. Deus está perto, mais perto do que você imagina. E ele não apenas vê a sua dor, ele cuida de você. Se essa mensagem falou ao seu coração, se de alguma forma você se sentiu tocado por essa palavra, eu quero te convidar a continuar essa caminhada conosco. Essa é uma série sobre as bem-aventuranças, ensinamentos profundos de Jesus que tem o poder de transformar a nossa forma de viver a fé. Os vídeos de abertura da série e o estudo sobre Mateus 5:3 já estão disponíveis na playlist do canal. Vale muito a pena assistir, porque cada mensagem se conecta e aprofunda ainda mais esse ensino. E se esse conteúdo te edificou, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Assim, você não perde os próximos vídeos dessa série. E se você quiser, pode deixar aqui nos comentários um pedido de oração. Vai ser um privilégio orar por você. Fique com Deus e que a graça do Senhor Jesus seja uma permanente na sua vida. Nos veremos no próximo vídeo, se Deus assim o permitir.